texto base da mensagem dessa noite, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim como todos morreram em Adão, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Bom, com essa mensagem dessa noite, eu quero tentar trazer à mente os queridos amados que estão aqui nessa noite ouvindo essa pregação sobre a necessidade do reconhecimento da ressurreição do Mestre. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Corinto, uma igreja que estava passando por alguns problemas internos, existiam algumas divisões, algumas desordens naquela igreja, e Paulo tenta trazer para essa igreja a necessidade do reconhecimento da ressurreição de Cristo. Existiam alguns ensinamentos contrários a essa ideia da ressurreição de Cristo, e nesse instante Paulo acredita que a ressurreição é o centro do Evangelho, e alguns naquela igreja não acreditavam mais que Cristo tinha ressuscitado, que não era possível ter uma ressuscitação, mas esqueciam-se, não estavam lembrando que existia um que estava acima de todos os homens, existia um que tinha poder sobre todos os homens, e esse era Jesus de Nazaré. Aleluia. Esse a qual venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e é um homem chamado Jesus, que é o centro do Evangelho e da palavra do Senhor. Paulo, em determinado momento, chega até a comparar a ressurreição com uma semente e um jardim. Paulo estava querendo dizer naquele momento que, quando a gente lança uma semente na terra, ela só dá fruto. Primeiro ela morre, para depois ela frutificar. Paulo tenta trazer para aquela igreja que uma semente primeiro tem que morrer, para depois ela frutificar. Cristo morreu, primeiramente se fez homem, habitou entre os homens, mas ressuscitou no terceiro dia, trazendo vida e esperança para o povo de Deus. E nesse tema da nossa fase de transição, eu quero dizer para você o seguinte, que a ressurreição produz no primeiro tema transformação. No versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos semeia-se ao corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Paulo traz ao entendimento que o nosso corpo presente ele é perecível e vulnerável, mas que um corpo, através da ressuscitação, ele é transformado em glória, em poder e em honra. E um exemplo disso, que poderia falar disso com propriedade, era esse homem chamado Paulo. Um homem que chegou a perseguir, chegou a questionar atitudes cristãs, e quando conheceu a palavra da verdade, quando ele ouviu a mensagem da cruz, ele deu crédito ao Cristo ressurreto, foi transformado pelo poder de Deus. E dentro dessa transformação do poder de Deus, Paulo passa de perseguidor a pregador do Evangelho, passa de perseguidor a anunciador do Evangelho de Cristo. Eu chego a pensar nessa noite que um simples pensamento, que talvez Satanás tenha pensado que teria superado o Mestre, teria vencido o Mestre no momento em que ele foi crucificado. Mas quando Satanás talvez chega a pensar isso, ele se esquece que existe um que é chamado Rei dos Reis, que superou todos os limites, venceu a morte, e assim também nós com eles venceremos em Cristo Jesus. A ressurreição também ela produz exaltação. No versículo 43 diz: semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Por ter ressuscitado dos mortos, Cristo entra numa nova forma de existência. Assim também é o ser humano. Quando o ser humano reconhece a necessidade de crer na ressurreição de Cristo, quando o ser humano dá ouvido à mensagem da cruz, nós também entramos numa nova forma de existência. Ou seja, nessa nova forma de existência, aquele que existia e vivia uma vida desonrosa, uma vida pecaminosa, uma vida de vergonha, passa a não mais viver essa vida de vergonha, essa vida desonrosa. Aquele que era desonrado passa a ser honrado pelo poder da palavra de Deus. Aquele que era desacreditado passa a dar crédito à mensagem que sai da sua boca, porque se rendeu à ressurreição de Cristo.
E com isso, meu querido, eu quero enfatizar mais uma vez que a ressurreição de Cristo é o centro do Evangelho. E com isso, meu querido, Paulo era um fariseu zeloso, tá? Que por muito tempo chegou a perseguir. Mas quando foi transformado pelo poder de Deus, passou a exortar a igreja, trazer à igreja a necessidade de reconhecer Cristo como seu Salvador. Eu fico a pensar, o que aquelas pessoas pensavam desse grande homem? Um homem que antigamente tinha uma visão contrária e agora passa a ter uma visão completamente diferenciada. Ou seja, tudo aquilo que ele ia contra, agora ele passa a acreditar, ele passa a divulgar. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Paulo com essa atitude diferenciada, Deus o exalta de uma tal maneira, e aonde ele passa, ele prega a palavra do Senhor, leva a responsabilidade de crer na ressurreição, exorta quando tem necessidade, e Cristo assim honra a palavra que sai da boca do homem de Deus. O que eu aprendo com isso, meu querido? Que desde o momento em que a gente crê na ressurreição de Cristo, na ressurreição do Mestre, ele passa a guiar os nossos passos. Ele passa a ser dono da minha e da sua vida. E aonde você passar e abrir a boca e propagar a ressurreição de Cristo, Cristo honra aquilo que sai dos seus lábios. A ressurreição também, ela produz salvação. No versículo 45, 46 e 47 diz assim: assim o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão um animal depois do espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem é Senhor e do céu. Ou seja, com esse versículo que nós acabamos de ler, eu chego à conclusão, meu querido, que todos nós sabemos que a morte, não, o pecado, chegou ao mundo através de um homem chamado Adão. Por uma atitude de um homem chamado Adão e Eva, o mundo passou a conhecer o pecado. E esse pecado se estendeu a todos os homens. Mas, na verdade, Paulo defendia a ideia que eu também acredito que da mesma forma que o pecado chegou até a humanidade através de um homem chamado Jesus de Nazaré, o pecado também sairá da vida desse homem. Amém. Porque esse homem que perdoa os meus e perdoa os seus pecados. E através da sua ressurreição, ele quer perdoar o pecado de toda a humanidade. Mas para termos pecados perdoados, temos que crer na ressurreição de Cristo, que ele ressurgiu ao terceiro dia por amor de mim e por amor de você, por amor de mim e pelo amor da igreja. Cristo ressurgiu, meu querido, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar, para nos santificar. E com isso, meu querido, com nossos pecados perdoados, temos a esperança de ter uma vida eterna, que só é possível através de Jesus Cristo. O homem que se fez carne habitou entre nós, e assim como ele venceu, nós também venceremos com ele. Chego à conclusão dessa mensagem nessa noite, meu querido, que mesmo aqueles mestres ensinando que não havia ressurreição dos mortos, ensinavam falsas doutrinas, chegaram até talvez convencer alguns, mas esse homem não se cansava de bater contra esses ensinamentos e dizer que Cristo era a fonte da ressurreição, que Cristo era a mensagem de vida, era a mensagem de vitória, que através da ressurreição do Mestre não haveria mais fraqueza, nosso corpo seria transformado, teríamos um corpo incorruptível, livre do pecado, mas um corpo, uma vida transformada em glória, poder e honra. E com isso, meu querido, se Jesus Cristo não tivesse morrido, Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, as pregações dos apóstolos seriam inverdades, seriam pregações que não teriam peso de verdade. Mas o que garante a pregação dos apóstolos foi o fato deles terem visto, terem acreditado, terem confiado que o Mestre morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Os oponentes de Paulo lutavam completamente contra a ressurreição, mas nós que fomos transformados, fomos ressuscitados com Cristo, meu querido. Não devemos desanimar e devemos sempre anunciar a propagação da ressurreição de Cristo. Levar aqueles, motivá-los a perseverar na abundância do Senhor e sabendo que um dia estaremos com Cristo reinando na glória em um corpo glorificado. Que Deus te abençoe nesta noite no nome de Jesus.